Mais um edifíciozinho aqui com Wagner Camacho. A gente vai fazer agora nosso terceiro edifício, que parece da Arlequina, né? Que é o edifício. Tá? Aí a gente pode pensar, tentar imaginar que seria quatro sólidos, né? Separados. Pode ser assim que eu faço também, tá? Tem várias maneiras de você fazer isso. Só que se eu fizer separado, olha só. Né? Só vou fazer um exemplozinho aqui. Quando eu pego todos eles e peço para criar forma, nesse método de você modelar, tá? Modelagem de família, ele não vai conseguir identificar como esses quatro elementos podem ser uma modelagem única. Tá? Então eu teria que pegar um, criar forma, pegar outro, criar forma, pegar outro, criar forma, pegar outro, criar forma. Tá? Funciona, funciona. Só que acho que vai dar mais trabalho. Tá? Eu particularmente vou dar preferência pelos métodos que dão menos trabalho. Tá? Então, ele vai ser angulado também, que nem esse edifício, que nem o nosso segundo edifício. Tá? Então, eu vou fazer aqui, fazer um retângulo. Né? Quero um quadrado. Vou fazer ele 7 por 7. Se bem que esse aqui, vou fazer maiorzinho, vou colocar 10 por 10, que eu vou cortar um pedaço do meio. Né? 10 por 10. Vou rotacionar ele, 45 graus. Posicionar aqui para ficar já bonitinho na sequência dos edifícios. Né? Pode ser até com o seta do teclado, tá? Olha lá. Beleza. E aí eu vou vir e vou pedir uma extrusão. Tá? Vou pegar 6 metros, tá bom? Bacana. Eu fiz a minha base, fiz a minha estrutura. Olhando por cima, eu vou poder fazer os recortes. Tá? Eu vou recortar 1 metro aqui, então ele vai ficar 9 e vai ficar 4,5 metros, mais ou menos. Né? Vou tirar 1 metro. Aqui, pegar aqui uma linha. Primeiro vou selecionar a face de cima. Se bem que pode ser até a face de baixo mesmo. Tá? Face de baixo mesmo. Vou vir aqui. Clicar no meio ponto. Vou varar para ficar mais fácil para mim. Selecionar. Mesma coisa lá de cá. Vou varar para ficar mais fácil. E aí eu vou dar um offset para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Eu vou fazer meio que um X aqui. Eu vou fazer meio que um desenho de um X. Tá? Então, olha lá. Offset. Eu quero offset de meio metro, 0,5. Para cima. Ah, eu quero copiar. Dá um Ctrl Z. Estava desmarcado mesmo. Um para cima, um para baixo. Um para cima, outro para baixo. Tá? Esse do meio eu não preciso, eu posso deletar. Ele era só meio que a âncora para mim. Certo? Só que eu quero desenhar aqui no meio do meu edifício. Eu quero desenhar ali dentro do meu edifício. E aqui o edifício está tapando. Eu poderia selecionar o edifício e ocultar HH? Poderia, seria uma opção. Tá? Só que eu particularmente vou preferir vir aqui embaixo e pedir estrutura de arame, atalho WF. Tá? Aí está aqui. O que eu vou fazer? Vou até prolongar um pouquinho mais esse... Só para me enxergar melhor. Ficar bem nítido, bem didático a diferença. Eu preciso fazer um X. Um X gordinho, tá? Um X para poder cortar. Daí, nos cantos do X é só ligar as extremidades. Não tem grande dificuldade nisso. Tá? É só ligar as extremidades. Aqui no meio, eu preciso fazer um grande X. E eu preciso meio que dar um picote, como se fosse quebrar um macarrão, né? Tipo um crack aqui bem aqui no meio, para poder trabalhar com aquela ferramenta aparar e estender elemento para canto. Né?
nosso TR. Então, para dar o picote, eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó, dividir elemento, SL, slice. Ele vem, eu dou um picote aqui, ó, quebrou, 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 pode ser qualquer lugar, tá? Desde que seja dentro, quebrou. Depois disso, eu venho aqui no aparar estender elemento para canto e dou o arremate necessário para fazer o X. Agora, eu tenho a minha forma. Ô, meleca, olha só, como eu tinha clicado na face de cima e não reparei nisso, aquelas uniões para fechar o X, eles ficaram em cima. Não é isso que eu quero, deixa eu voltar aqui. Sombreado. Quero a face de baixo. Vou até deletar esses de cima. Tá? Pegar a vista superior, né, a mais agradável para mim, mais confortável. Vou refazer aquelas uniões, só que com o meu sólido, meu plano selecionado lá embaixo, não o plano do meu sólido, né? Por isso que ele não tinha finalizado, ele estava continuando a cadeia, ele não tinha encontrado o ponto final. Vou voltar no estrutura de arame. Olha só, quando eu pouso o mouse, ele pega tudo. Significa que ele vai estar fechadinho. Vou selecionar, vou criar formas, eu quero forma vazia. Tá? Já veio de 6 metros. Provavelmente, quando você cria e a face é coincidente, eu nem preciso clicar fora, modificar e pedir para cortar, né, cortar a geometria. Se eu clicar fora, vou voltar aqui para o sombreado, ele já vai me dar esse acabamento final. Né? Tipo, ele já vai automaticamente cortar, porque o Revit reconheceu sozinho aquilo lá. Tá? Então, aí o próximo, o que eu vou fazer? Agora eu quero na face de cima. Se você reparar, esse edifício tem uma espécie de junta de dilatação. Né? Vou colocar essa junta de dilataçãozinha. Isso é uma frescura opcional. Eu poderia simplesmente copiar um edifício em cima do outro, tá? Mas vou colocar. Ó, vou pegar a ferramenta selecionar linhas, seleciono o plano antes. Para cá. Não está vindo, não está mudando o plano, por isso que eu gosto do exibir ativo. Eu defino o plano. Eu quero aqui. Pronto, agora veio. Estava teimando comigo, então defini o plano e veio para cá. Aí eu vou pegar essa ferramenta, selecionar linhas, e eu vou dar um deslocamento de, sei lá, meio metro. Meio metro é muito? Deixa eu ver. Até bom. Tá? Vem para cá. Né? Só que eu também não quero um grande retângulo como junta de dilatação, quero vazado. Então, aí eu vou criar 4 sólidozinhos, só para trabalhar as duas possibilidades. Eu poderia fazer um grande sólido, puxar e cortar, essa seria uma outra opção. Só que aí aqui no meio não ia ficar tão correto, né? Porque não ia ter a juntazinha aqui do meio também. Então, só para a gente ver todos os métodos possíveis de trabalhar esse... Essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito perigosa, então quando você finalizar, você aperta ESC para soltar. Eu preciso dar um picote aqui, então eu já aprendi a dar o picote, dividir elemento. Dei o picote aqui, dei o picote aqui, dei o picote aqui, dei o picote aqui. Vou arrematar, né, com a ferramenta aparar estender elemento para canto, TR, para fazer 4 quadradinhos. Ficou faltando um aqui. Deixa eu ver. Ponto 5. Soltei imediatamente essa ferramenta, que ela é perigosa. Principalmente no início, a gente demora para acostumar com ela. Aí, este daqui, eu vou dar um criar formas de... Vou colocar ponto 5. Criar forma de ponto 5.
criar forma. Se eu não coloco imediatamente esse criar forma, esse número que me aparece, tá? Por exemplo, soltei, aí eu pego o sólido inteiro, apertei Tab e pegou. Se eu mudo esse número, ele vai diminuir para os dois lados, para cima e para baixo. Tá? Aí isso aqui vai ficar voando. Opa, não é 0,5, não é 0,5. Olha lá, aí ele vai ficar voando. Não é isso que a gente quer. Tá? Vou dar um Ctrl Z. Eu quero que a face de cima se mova, então eu seleciono a face de cima. 0,5. Mesma coisa aqui, criar forma. 0,5. Tá? E aí eu tenho a base, a estrutura inicial. Vou vir aqui, lateral, selecionar todos esses sólidos aqui, e vou pedir para copiar. Sobe 6,5. Pedir para copiar mais uma vez. No próximo eu vou mostrar como que a gente faz isso de outra maneira. Tá? Vou copiar. Eu poderia estabelecer múltiplos, olha só. Vou pegar eles aqui. Vou copiar múltiplos. Esse aqui é o meu ponto de âncora. Quero até aqui em cima. Quero até aqui em cima. Né? Essa seria uma das formas. Ah, aí pode ter alguém que vem para mim e fala, tem como eu fazer com matriz? Tem. Tá? Tem como fazer com matriz. Eu não quero mostrar agora. Acabou que eu tinha feito a cópia desse plano que está aqui embaixo, que eu não queria. Sem querer eu selecionei ele e não percebi. Aí eu deletei. Esse daqui de cima eu não quero. Na verdade, nenhum desses três aqui eu quero. Fiz a minha forma. Vou pegar uma vista que me favorece, a vista frontal. E vou fazer uma linha aqui, meio que como se fosse um trapézio, para cortar os três sólidos. Tá? Eu poderia até aumentar esse, porque se reparar, vou aumentar um pouquinho esse aqui, esse último. Vou colocar 10 metros. Lembrando que se eu coloco esse 10 metros, eu preciso vir aqui, pousei, dei Tab, peguei o vazio, não peguei o vazio, elemento vazio, peguei o vazio, vou pegar essa face aqui, né? Por isso que eu coloquei ela maior, fica mais fácil de trabalhar. E esse aqui eu também quero que vá. Eu vou puxar até aqui, ele meio que fez um alinhamento. Né? Eu vou poder ter colocado o mesmo número que eu tinha colocado antes, 10 metros. Beleza, fiz isso. Vou voltar para o meu plano de trabalho frontal. E vou fazer um prisma aqui, né? um prisma de base trapezoidal. Um trapézio, né? Primeiro é um trapézio, depois vira um prisma. Isso é certinho, não. Ah, mas isso aqui ficou inclinado. Não tem problema. O que eu estou importando é essa linha aqui de baixo. E mesma coisa que eu fiz com os outros. Criar forma vazia. O eixo verde eu levo até lá. Seleciono essa face, porque eu gosto de manter organizado. Ou poderia ter trabalhado todos os edifícios perto desse plano também. Seria uma outra opção. Leva até lá na frente. Opa, aqui atrás eu não cortei tudo, tá vendo? Puxar um pouquinho mais. Agora tá cortando tudo. Tá engolindo tudo. Tá? Se eu quiser, eu acho que eu posso subir um pouquinho mais esse sólido aqui. Ó. Coloco o mouse na pontinha, dou Tab até pegar todo o sólido. Forma sólida. Setinha do teclado para cima. Acho que agora ficou legal. Cortar. Laranja corta a torre. Às vezes eu podia até aumentar um pouquinho.
Ó, vou pedir para não cortar. Laranja não corta esse. Para quê? Para mim selecionar esta linha, subir um pouquinho mais ela, e esta linha descer um pouco mais ela, para ficar mais inclinado. Acho que vai ficar mais bonito. Agora corta. Laranja corta esse. Olha lá que bonitão. Né? E eu fiz essas juntas de dilatação um pouco mais espessas do que está no exercício, justamente para a gente perceber elas melhor. Tá? Eu poderia ter feito 20 centímetros, que seria um número que ficaria bem mais elegante. Nesse edifício aqui eu também podia ter colocado, Tá? Nesse aqui eu podia ter colocado? Podia. Tá? Todos esses poderiam ter sido colocados isso. Só que como dá mais trabalho, isso aqui é meio que um preparativo para o próximo sólido. Tá legal? Então, a gente vai se ver no próximo edifício.